Olá pessoal, eu me chamo Thalita Oliveira Rodrigues, sou graduanda em História pela Universidade Federal de Roraima e extensionista do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, que proporcionará essa entrevista juntamente com a professora Patrícia Teixeira Santos, que está aqui conosco. Primeiramente, professora, muito obrigada por a senhora ter aceito essa entrevista e pelo conhecimento que a senhora compartilhará conosco. É um prazer estar aqui neste laboratório. Saúdo a docente, a professora Marcela, aos demais docentes que também colaboram, aos estudantes. Eu sou Patrícia Teixeira Santos, professora titular em História da África da Universidade Federal de São Paulo. Lá eu coordeno o NEAC, Núcleo de Estudos da África, de História da África Contemporânea, e vamos fazer essa conversa feliz hoje. Feliz de estar aqui. E uma breve história sobre a professora Patrícia Teixeira Santos é que ela é professora doutora de História da África do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora em Centros Internacionais de Estudos Africanos. Atua principalmente nos temas de resistências anticoloniais, religião e sociedades africanas, cultura negra e ensino de história da África, que será o enfoque principal da nossa entrevista. Bom, professora, começando com a nossa primeira pergunta, em suas pesquisas sobre o Sudão, você trabalha bastante com colonialismo, religião e resistência africana. Nos seus estudos, o que mais te chamou a atenção sobre a história sudanesa? Bom, gente, eu fui estudar a história do Sudão há mais de 30 anos atrás, porque a minha geração que entra na universidade pública, meados dos anos 80, para fazer a graduação em História, eu fiz a graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente estava no final de ditadura militar. Então não se falavam os chamados temas polêmicos ou temas que provocassem mudança social. Portanto, não se discutia colonialismo nem resistências africanas. E a minha geração tinha ansiedade disso. Então, a história sudanesa era para nós bastante desconhecida, mas para os contextos africanos, a história sudanesa ela é crucial. Foi a maior revolta anticolonial da história da África. O Sudão foi, até 2010, o maior país do continente, com uma diversidade de fauna, flora, sociedades, culturas e processos políticos vastíssimos, né? Então, diante disso, a gente, sabe, Thalita, a gente tinha essa carência nos anos 80 de estudar, de conhecer outros processos, e a gente queria, enquanto juventude negra, ter referências africanas para a nossa luta antirracista, ainda em final de ditadura. Então, foi quando eu me propus, na época eu já tinha, eu sou uma moça, né, que venho da periferia do Rio de Janeiro, mas eu tive condições de acessar estudos de língua estrangeira. E naqueles anos difíceis, né, de fim de ditadura, que infelizmente não tinha políticas de ações afirmativas e tal, eu fui orientada pelo professor José Maria Nunes Pereira, do antigo Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes, a usar essa habilidade para estudar essa história do Sudão, que é muito importante para a gente conhecer no mundo inteiro e que o Brasil não conhecia, porque não tinha pesquisa de África e, além de não ter pesquisa de África, menos ainda do Sudão. Foi aí que eu comecei a estudar essa história da maior revolta anticolonial do Sudão. Já pesquisei outros assuntos, hoje eu me dedico a estudos do sul da África, a gente colabora com várias universidades e estudantes na linha de direitos humanos, de denúncias de crimes políticos e de guerra, mas eu não largo o Sudão porque segue sendo até o dia de hoje uma região que estrategicamente para a África é super importante e que a gente ainda não tem produção, né? Então por isso que eu faço esse tema. O Sudão foi o único espaço africano na era do colonialismo que recebeu um nome, um tipo de controle chamado condomínio anglo-egípcio. Quem estudou História da África no ensino fundamental 2 e no médio, ouviu falar, quando ouve falar das revoltas anticoloniais na África, sabe que a África passava por 3 principais tipos de controle colonial. A presença de grupos de colonos no território, que são chamadas essa administração colonial feita pelos europeus diretamente, como é o caso da Argélia, ou passaram pela administração indireta, que foi a maior parte das situações do continente,
com o controle colonial europeu, mas com administração indireta, ou seja, pessoas do local que faziam essa administração. Então a gente tinha colônias, áreas de influência, ou seja, que esses colonizadores europeus tinham diálogo de domínio, de opressão, de controle, protetorado, em que esses colonizadores realmente precisavam conversar com as lideranças locais, que restringiam, estrangulavam a economia dessas sociedades, roubavam terras, exploravam pessoas, e o condomínio anglo-egípcio, que só foi o Sudão, porque foi uma terra que jamais se deixou dominar, foi muita luta, muito conflito, e o Estado colonial implantado no Sudão foi extremamente violento, e é uma história que a gente não conhece, que eles fizeram. Por que esse controle foi muito violento? Porque eles fizeram de 1881 a 1898 a maior revolta anticolonial da África. Criaram um Estado chamado Estado Mahdista e resistiram aos ingleses, aos franceses, às tropas aliadas dos ingleses, às tropas aliadas dos franceses durante 17 anos, mobilizando muitos povos, muitas culturas, muitas línguas. Eles escreviam a história dessas revoltas, eles tinham escolas dentro desse processo de revolta. Eu estou há 30 anos pesquisando, todo dia descobrindo coisas novas desse assunto. Então, conhecer a história do Sudão é conhecer a resistência africana, é um caminho de conhecimento da intelectualidade africana, da importância das oralidades, da importância também dos escritos dessas sociedades africanas, é conhecer também um pensamento africano a respeito do mundo, da ordem colonial, da violência e da diversidade social e religiosa, que a gente precisa refletir no mundo contemporâneo. Quais foram as suas maiores dificuldades com as fontes históricas sobre o continente africano e como esses desafios ainda existem hoje em dia, inclusive em lugares que sofrem com falta de fontes, como o ensino de história da Amazônia? Muito bem, essa pergunta, eu não tenho a resposta para tudo, eu vou falar só a partir da minha experiência, viu, Thalita? Que é importante. Bom, a época que eu fiz esse estudo, né, que foi durante os anos 90, até 2005, que foi a minha graduação, mestrado e doutorado em História, a graduação e o mestrado, eles foram no meados dos anos 90, quer dizer, a conclusão da graduação e o mestrado, né? E aí eu fiz a partir de um conjunto de depoentes que escreviam sobre as histórias africanas, que a gente aqui no Brasil praticamente não trabalhava, que eram as escolas missionárias, os professores missionários, as missões cristãs. Como eu falei para vocês, eu tinha habilidade em inglês, francês e italiano. Então eu usei, e essa região do Sudão, ela tem a importância da língua árabe, que ela é fulcral para compreender as revoltas africanas e também as línguas faladas no Vale do Nilo. Porém, eu não tinha condição de acessar essas línguas. Então eu comecei pelas línguas ocidentais, né? Pelo inglês, pelo francês e pelo italiano. E eu fiz primeiro um estudo biográfico de um dos depoentes, que é um bispo missionário. Por que estudar bispos missionários é importante? Porque ele concentra em torno dele todos os relatos que vêm das diversas missões e autoridades, cristãs e não cristãs, a respeito daquele espaço. Ele é uma autoridade. Então, você tem desde o administrador colonial até a senhorinha que vai se queixar que queimou a casa dela, que roubaram, que estupraram os filhos e tal. Então, a figura do bispo missionário é muito importante, porque ele concentra essas diferentes informações. Ele faz contato desde os administradores coloniais até as crianças nas paróquias. Então, eu fiz no mestrado os estudos de trajetória missionária do antigo vigário apostólico dessa região sudanesa, que era o Daniel Comboni, que virou até santo da Igreja Católica no século XX. No doutorado, por ter feito bem esse mestrado, e aí falar da importância da universidade pública, do financiamento público, eu tive bolsa do CNPq, eu consegui à época, gente, isso é dificílimo nos anos 90, já ir à Itália, nos arquivos da congregação desse bispo, que é dos missionários combonianos. Também fui à universidade de Pádua, de Roma, fazer pesquisa. Também tive contato com professores dos estudos africanos que trabalhavam com o Sudão, isso já nos anos 90. Então, essa questão do conhecimento linguístico eu usei propositalmente para que a gente pudesse trazer isso para o português. E no doutorado, aí expandiu ainda mais, que eu consegui acessos às universidades sudanesas que escreviam sobre
essa imensa revolta. E eles não tinham acesso, por exemplo, à documentação italiana. Então a gente fazia trocas. Eu passava as informações em inglês para eles, desse acervo italiano, e eles me passavam, me ajudavam na tradução do árabe dos documentos escritos pelos africanos. Isso que foi incrível. E qual foi a maior emoção da minha vida? Ver, por exemplo, em cartas de autoridades ocidentais que temiam os africanos e suas revoltas, e ver na carta dos africanos a referência a essas autoridades. Tinha a carta, até parece que eles trocaram entre eles, né? Então eu trabalhei com muitas cartas de denúncia, trabalhei com o que a gente chama de diário de missão, que é um documento que não sai das missões cristãs, ele fica ali porque é como se fosse o livro, é o livro fundacional daquelas missões. Trabalhei com muitas cartas das autoridades da igreja, trabalhei com muitos processos de denúncias, pessoas que iam denunciar os bispos, crimes, raptos de crianças, situações de escravidão, de guerra, e isso foi muito bonito, mas assim, eu tive muito apoio da universidade pública para poder fazer isso. Eu era uma moça periférica, não tinha condições, pelo meu salário, nem salário da minha família, de fazer uma pesquisa dessa monta. E isso me ensinou muito ao longo do meu magistério, né? Tanto na escola pública e depois como docente de Universidade Federal. Hoje, devido justamente à Lei 10.639 de 2003, a 11.045 também, né, que estimula e que recomenda e que dá orientações para o ensino das histórias indígenas e das histórias africanas e afro-brasileiras, nós temos os acervos digitais. E eu, particularmente, formei uma biblioteca sobre África Oriental ao longo dos meus anos de estudo, nas seguintes línguas de trabalho: inglês, francês, árabe, italiano e português. Então, esse meu acervo hoje, eu vou doar para a cidade de Santos para se tornar um acervo público. A primeira biblioteca de estudos africanos e afro-brasileiros de toda a Baixada Santista, de todo o litoral de São Paulo, que ainda não tem uma biblioteca de estudos africanos. E eu decidi isso por quê? Porque em 2023 eu fui convidada, porque meu doutorado foi traduzido para o inglês, para receber um prêmio no Sudão pela minha produção sobre o Sudão. E eu estava conversando com estudantes, com professores, com laboratórios de pesquisa que envolvem jovens. Aí o golpe militar acontece, alunos somem, professores somem, a universidade foi fechada, bibliotecas foram destruídas, e parte dessa documentação destruída eu tenho em casa, ao longo dos meus anos de pesquisa. Eu pensei assim, gente, essa biblioteca aqui, ela é fruto da generosidade de muitas pessoas, e essas pessoas estão desaparecidas politicamente, sumiram. Então isso não pode mais ficar na minha casa, isso tem que ir para o mundo. Consegui localizar uma das bibliotecárias que está viva no sul da França, dei notícia para ela que eu resolvi tornar meu acervo público. Os livros raros sobre o Sudão a gente vai digitalizar e deixar disponível mundialmente. Ela se emocionou. E ainda falei para ela, eu tenho certeza que um dia essa guerra horrorosa no Sudão vai acabar, que o departamento de história vai reabrir, que vocês vão voltar a ter aula de novo. E aí o livro físico já não vai mais existir, mas vocês vão ter o acervo digital da gente para vocês poderem estudar. Sobre a história da África, quais temas você acha que ainda são pouco estudados no Brasil e que merecem mais atenção? Muita coisa, gente. Muita coisa. Muita coisa mesmo, porque não é só o estudo acadêmico. A gente tem também a história ensinada, né? A história que vai para a sala de aula. Então, se a gente já conseguiu avançar para os estudos da antiguidade africana, e tem um pessoal bacana trabalhando com isso, filosofia africana, literatura africana, que já sempre foi muito mais desenvolvida até que as pesquisas em história. Por outro lado, a história na sala de aula da África ainda precisa muito do nosso investimento. Lá em São Paulo eu faço com o NEAC, que o laboratório faz brilhantemente, que não é só pegar a produção internacional e local e traduzir para os livros. Em diálogo com as nossas diferentes realidades, que conteúdos dessa imensa produção historiográfica internacional, que agora a gente já começa a participar um pouco mais, a gente pode trazer para a sala de aula, dialogando com essa nossa sala de aula
dialogando com os nossos contextos, né? Para que seja uma referência intelectual, teórica, metodológica, para construir o quê? Os protagonismos dos nossos alunos, dos nossos estudantes, nos ajudar também na conquista de direitos sociais e ampliar nossa perspectiva acadêmica de conhecimento, pesquisa e reflexões sobre a diversidade humana, histórica e social. Maravilha. Professora, na sua visão, o que mais precisa mudar para que a cultura negra e a história da África ocupem mais espaço na sociedade e nos ambientes acadêmicos? Uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Eu fui agora recentemente visitar uma universidade no estado do Brasil e eu vi assim, em São Paulo, eu trabalho com educação antirracista, produção de conteúdo de história africana e afro-brasileira, mas a minha vida não está ameaçada. Posso passar por constrangimento racial, que é dolorosíssimo, é crime inafiançável, e a gente tem mais é que denunciar, mas assim, eu não sou ameaçada de morte, no meu contexto, né? Não posso falar dos outros. Mas há colegas neste vasto Brasil que, ao fazer o que a gente faz, eles correm até risco de vida. Então, acho que a gente precisa se unir mais, conhecer mais os laboratórios de ensino e pesquisa sobre cultura africana e afro-brasileira em todo o país, nos reforçarmos, apoiarmos os colegas em situações difíceis. A gente precisa ver como que cada realidade lida com a produção desses conteúdos, aprender com tudo isso. E a proposta de vocês fazerem educação e ensino, né, pelas mídias digitais, gente, é a porta hoje no mundo para a gente dialogar. Eu sou uma professora antiga, né? Eu já brinquei aqui várias vezes, vou fazer 41 anos de magistério no total. E uma coisa que tem sido incrível, e eu descobri isso na pandemia, foi o uso dos recursos digitais para comunicar com os alunos, comunicar com o Brasil, e o NEAC nasce nisso, começando a produzir muitos cursos de extensão gratuitos, unindo professores de muitos estados, públicos também. Hoje a gente participa de outros cursos criados pelos nossos colegas. O meu Instagram, que é Patrícia Teixeira Santos 9, @ Patrícia Teixeira Santos 9, ele é mais um Instagram do meu trabalho do que da minha vida pessoal. E eu fiz isso de propósito mesmo, para estar comentando a situação da política internacional relacionada à África, como que acontece com a África, reverbera no mundo inteiro, e as trocas intelectuais Brasil-África, né? Brasil e diversos países africanos, né? Então, a gente tem esse recurso hoje das mídias digitais. E outra coisa também, a gente precisa produzir para alterar e suscitar novas políticas públicas a favor da juventude afro-brasileira e indígena. Se a gente não solicita, não vai ninguém, os agentes da política não vão generosamente por si se darem conta, né? Então, o papel das universidades é muito importante. Eu vou dar só um exemplo do NEAC. A gente tem produzido e publicado relatos de algumas pessoas que passaram pela experiência das recentes guerras africanas. Eu recebi um convite agora recentemente, muito legal por causa desse nosso trabalho, para a gente fazer uma orientação num congresso de psicologia em Campinas, ajudando os psicólogos de Campinas, com essas nossas informações, a criarem... como é que a gente fala? Procedimentos de acolhimento e de socorro às vítimas atuais das guerras africanas. Nós tivemos um imenso trabalho coletivo a partir da iniciativa do antigo bispo de Pemba, em Cabo Delgado, Moçambique, Dom Luiz Fernando Lisboa. Nós o ajudamos e ele fez o relato da guerra em Cabo Delgado. E nós todos nos unimos a ele para fazer essa produção. Eu também trabalho com relatos de guerra ligados às guerras sudanesas, né? Até porque, pelas habilidades que eu possuo, isso não é nada demais, mas no contexto brasileiro isso conta, né? A gente poder usar essas habilidades que a gente tem de produção de vídeo, de conhecimento de línguas estrangeiras, né? De saber produzir conteúdos de fácil acesso e de rápida difusão, né, para fazer esse trabalho de educação e de uma conscientização humanista desse país, no nosso país. Isso é fundamental, ainda mais nesse ano de 2026, em que mundialmente as mais de 36 guerras que ocorrem estão
todas se agigantando, né, na dificuldade, e a gente tem vítimas, especialmente mulheres e crianças, que estão sendo massacradas nesses processos. Então, a gente tem como pesquisadores, acadêmicos e docentes esse compromisso, né, de orientar, de convidar a reflexões. A gente aqui não vai fazer cabeça de ninguém, mas de oportunizar acessos a reflexões, pesquisas e fontes. A gente presenteou, né, os nossos colegas aqui, as nossas queridas colegas e colegas, a Thalita vai passar aqui, com 2 obras mais recentes. Esse é o relato do Luiz Fernando Lisboa, do bispo, que atualmente está no Brasil, na Diocese Cachoeira de Itapemirim. E desde a produção desse livro, né, esse livro ele tem formato e-book gratuito, teve essa edição apoiada pela UFAM e teve uma segunda edição pela editora da CNBB. Inclusive, esse livro está inscrito para concorrer ao Prêmio Jabuti. E, se Deus quiser, cada um de nós aqui do grupo, né, desse grande grupo, vai segurar uma patinha do Jabuti, se Deus quiser. E, recentemente, o professor José Rivaí, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho fantástico de história da África, ele publicou a segunda edição do Pensamento Africano do século XX, que tem artigos de vários autores sobre importantíssimos pensadores e pensadoras africanas, e que eu tive a honra de fazer o segundo prefácio dessa obra, né? Então, gente, eu acredito muito e vou morrer acreditando que a educação é a chave da transformação. E se essa educação ela pode acessar outros instrumentos e outras formas de comunicação e chegar a mais e mais pessoas, isso para mim é uma realização. Então eu quero parabenizar a professora Marcela, as estudantes, os estudantes, parabenizar também os docentes que apoiam a professora, né, nesse sentido, agradecer a professora Mariana, que nos oportunizou esse encontro, e também elogiar o trabalho da professora Mariana, né, no Prof. História, no Departamento de História. E eu deixo um abraço imenso em minhas redes sociais, né? O NEAC é @NEAC, NEHAC Unifesp. A minha rede social é @Patrícia Teixeira Santos 9, tá bom? Um grande abraço. Tem também o nosso canal no YouTube, Diálogos sobre a História da África, e NEAC, Diálogos sobre a História da África, que tem mais de 100 vídeos dos nossos cursos sobre os mais diferentes temas. E a nossa iniciativa começou na pandemia, com o apoio do Consulado do Sudão no Brasil, e depois a gente está tendo o apoio desde então da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, da qual o Dom Luiz Fernando Lisboa é o bispo responsável. É isso. E terminamos aqui, professora, com muitíssimo obrigada do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais. Olha, um beijo e vamos dialogando, vamos crescendo junto, vamos nos conhecendo e compartilhando.